2600, Bruna. Já está conosco aqui no estúdio a engenheira ambiental Nancy Walter, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia no Rio Grande do Sul, o CREA. Nancy, bom dia, obrigado pelo aceite o convite para participar aqui conosco do programa. Bom dia a todos os ouvintes aqui do programa Band News Porto Alegre. É sempre uma alegria e uma honra voltar aqui e conhecendo pessoalmente aqui o Gilberto e o Gustavo. Bom dia. Bom dia. E à disposição aí para a gente falar um pouco desse tema aí que não é assim tão palatável a todos, né? A área das exatas e a engenharia e os eventos aí, mas a oportunidade de poder falar, a gente sempre agradece, sempre à disposição. Que bom, que bom. De fato, né? Aquela área que no colégio o pessoal fica meio com, né? Não curte tanto, não é a matéria preferida, especialmente, né? Os hoje jornalistas, né? Exato. A gente migrou para uma outra área do conhecimento, mas um pouco a gente precisa aprender e compreender para poder repassar essa informação, né? A gente sempre brinca, a gente precisa entender pelo menos o que está falando para poder contar para o público, mas ninguém melhor que a própria pessoa da área, né, para tratar disso. Hoje a gente quer conversar um pouco contigo, Nancy, sobre o evento e algumas outras pautas que eu sei que você e o CREA acompanham também, né? Mas você citou o evento, né? Tá para acontecer em menos de 2 meses, né? 1 mês e meio da Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia, que este ano acontece no Rio Grande do Sul, em Gramado, entre os dias 8 e 11 de agosto. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso também. Não sei se você quiser já passar um serviço e um convite e explicar o que é esse evento, né? Porque engenharia não é uma coisa, a engenharia é múltipla, né? E ela está presente em diversas atividades do dia a dia das pessoas que muitas vezes a gente não para e pensa, mas está lá, né? É verdade. Eu sempre digo que há engenharia em tudo que a gente vê. Aqui a gente, embora os ouvintes assíduos aí de vocês não consigam enxergar, mas a gente está repleto aqui de engenharia, principalmente o pessoal da computação, engenharia de software, da engenharia elétrica e a começar pela edificação. Então eu digo que há engenharia em tudo que tem, e onde tem engenharia eu estou tentando estar lá presente. E trazer essa gurizada, falando um pouco aqui da nossa fala descontraída no início. É difícil hoje a gente encantar os jovens para a área das exatas e principalmente para as engenharias. Então, por isso que eu estou acompanhando a equipe de fiscalização e tentando virar a chave, né? Eu vou chegar lá no evento, e tentando virar a chave de enxergar campo de trabalho. Eu acho que a baixa procura pelas engenharias, cada vez que eu visito, como foi citado aqui, a PUC, visito outras universidades, os diretores, as diretoras das escolas de engenharia, do centro tecnológico, cada um chama de uma maneira, dizem: a gente tem que se unir. Nós temos que unir a academia e o conselho que regulamenta as profissões para tentar atrair mais acadêmicos, né? Dessa forma, então, eu pensei, vou então ir em lugares onde a engenharia está e a gente não enxerga tão facilmente. Então eu fui visitar um parque de aventura, que a gente não pode ser aventureiro, e eu fui então usar o bug jump, né, junto com os colegas. Então legal. Foi bem bacana, justamente eu não abro mão de estar lá e trazer quem da engenharia trabalha ali. Tem um envolvimento de quase 10 colegas, da instalação, da manutenção preventiva, dos cálculos, e há muito cálculo envolvido para que, inclusive, eu possa provar que é seguro que eu estou falando aqui com vocês. Mas o evento, bom, toda vez que eu falo de evento, eu sempre digo, a gente está trazendo para cá um outro olhar, porque estar à frente de um conselho das nossas profissões, que não há nenhuma área da engenharia que a gente, ao exercer as nossas profissões, a gente não está trazendo um risco à segurança das pessoas. A gente entende isso desde a extração dos recursos naturais para fazer uma simples edificação, da ferramenta que o funcionário está usando, da indústria química, do setor do agro, o que vai à nossa mesa, da responsabilidade que nós profissionais temos. Então, com esse olhar, a gente está trazendo esse evento, que é um evento nacional, que está vindo para o Rio Grande do Sul pela 3ª vez, que é a 78ª Semana Oficial da Engenharia e Agronomia. Nós talvez tenhamos que, e agora eu vou dizer aqui em primeira mão para vocês, que limitar o número de inscrições, de tanta procura que nós temos. Legal. E vejo que isso também é em função da pandemia, do Rio Grande do Sul, Gramado, enfim, acho que é uma conjunção. Mas a gente está estourando a boca do balão de
por 4 mil inscrições. A previsão é que a gente teria cerca de 4 a 5 mil participantes, de um público que vem com acompanhante, palestrante, equipe, mas a gente não pensou em tantas inscrições, uma vez que as inscrições são pagas. E não é barato. Eu até queria baixar um pouquinho o valor, mas fui voto vencido. E nesse evento, que é um evento nacional, a gente está trazendo pela terceira vez e a terceira vez em Gramado. Então a gente vai ter palestrantes internacionais, a gente vai trazer pela primeira vez na edição desse evento, que já ocorre há tantos anos, né, 78ª edição, a gente vai trazer um olhar mais do empreendedorismo. Essa coisa da gente ficar saindo de sala em sala, tendo palestras, isso não cabe mais, pelo menos para mim. Então acho que a gente tem que trazer a pegada do negócio. A gente tem que aproveitar que vamos estar ali os 27 presidentes de CREA, tem um Conselho Regional de Engenharia e Agronomia em cada estado. E imagina que interessante se eu estivesse neste evento lá na Bahia ou lá em Teresina, como já ocorreu, e eu encontrasse lá uma startup aqui do Rio Grande do Sul, fantástica, que no meu estado eu não conheci. Então eu quero proporcionar isso com uma parceria inédita com o Sebrae. Então a gente olha, não é perguntando, né, para a Bruna, para o Gilberto e para o Gustavo, você conhece uma startup aqui bacana? Indica. Não, a gente tem que ter um olhar mais profissional. Então a gente buscou essa parceria inédita nesse tipo de evento nacional com o Sebrae, para que eles trouxessem então todas as startups que estão aí pulsando. Cada uma tem um nível de amadurecimento e, para nossa surpresa, um dos estados que está mais maduro é o de Santa Catarina, São Paulo e depois vem a gente. Então acho que a gente vai também abrir um olhar ali competitivo para que a gente corra atrás, né, dessa questão. Então isso vai ser uma coisa nova. A gente vai ter uma convidada de uma generosidade incrível aí com a gestão, de uma identificação entre as pessoas, que a gente cria essa empatia na prática, né? Porque ficar postando é muito fácil, então eu acho que a gente tem que pensar mais o prático, que é a April, que é uma engenheira aeroespacial, engenheira mecânica e aeroespacial da NASA, que participou de uma live ano passado, ainda na pandemia, por conta do mês da mulher, e ela topou na hora. Eu sou bastante cara de pau, quem me conhece, eu na hora convidei. Quem sabe vem ao Brasil. Tendo convite, eu vou. E ao Rio Grande do Sul, vou. Então, esse evento, ela aceitou o convite e ela vai vir aí de forma graciosa e gratuita para participar, vindo ao Brasil, vai trazer a sua filha e fez um pedido que, para mim, eu acho que pode ser um legado também inédito num evento como esse, que é de conhecer as escolas públicas da Serra, principalmente Gramado e Canela, né, onde vai ocorrer o evento, e que ela possa ter contato principalmente com as meninas para ajudar, seja financeiramente, seja motivando, através de programas, para que elas despertem para a ciência. Que legal. Então, eu achei isso muito fantástico. A gente já fez uma reunião com o prefeito, fomos a Gramado mais de uma vez, e a gente está fazendo, então, essa aproximação. Ela não quer deixar de vir, além de participar de uma palestra magna, ela vai ser uma das atrações, trazer todo o seu conhecimento. Ela tem toda uma história de vencer na profissão, né? Ela é a primeira engenheira negra a participar da equipe da NASA. Então, ela está vindo aí com toda essa bagagem e quer compartilhar, e não só compartilhar, mas ela também nessa sintonia de despertar a ciência, aonde eu ainda não consegui, que eu estou tentando, do ensino médio é feijão com arroz. A universidade é a obrigação, mas a interlocução com quem está no ensino ainda fundamental, quase chegando lá no 8º, 9º ano, esse eu diria que é o meu cliente em potencial. É nessas meninas e nos meninos que a gente quer despertar. Então, acho que esse evento, a SOIA, eu acho que além de um evento, toda vez que eu falo evento, eu fico me punindo, porque eu quero virar a chave e de que a gente possa realmente fazer algo de diferente pelas nossas cidades, pelo nosso país e, de fato, estar à frente de um conselho tão importante, sendo a primeira mulher eleita pelo voto em 89 anos do CREA. Tenho certeza que não é fácil. Eu ia chegar nesse ia ponto puxar também por aí. Isso, só porque você falou, né, a April vem com essa identificação que ela tem contigo, sendo uma mulher comandando esse trabalho, né, ou essa organização do evento e também do conselho, o quanto é importante também o teu papel enquanto primeira mulher presidente, é essa
representatividade, que a gente fala tanto e às vezes fica um pouco abstrato o que é a representatividade. Acho que aqui está bem explícito, né? É isso, é você ver que uma mulher pode ser engenheira, pode trabalhar na tua pauta, que é engenharia ambiental, mas também pode trabalhar na NASA, se quiser, ou pode trabalhar na construção de um bungee jump, porque ali está a engenharia envolvida. E isso que você nos coloca de fazer esse acompanhamento lá desde o ensino fundamental, porque, legal, no ensino médio, os adolescentes estão escolhendo a profissão que vão seguir, mas é lá no ensino fundamental que eles começam a despertar os seus interesses e aí se encaminham. Não, eu gosto mais dessa disciplina, eu vou estudar mais ela porque eu me identifico. E essa identificação, se não vem cedo e se não é estimulada e por muito tempo, e não sei hoje como está nas escolas, né, mas por padrão não era, principalmente esse encaminhamento das mulheres para as exatas, das meninas para as exatas, né? Então acho que isso que você nos traz é muito importante e interessante também nesse sentido, né, que a gente possa mostrar, olha, tem caminho para as mulheres aqui também. Eu ia nesse embalo da Bruna também, presidente, porque não só o fato de estar lá na frente de um conselho que historicamente ele é masculino, né? Historicamente é uma profissão ligada à masculinidade de forma errada, mas porque foi a construção que foi feita assim, né? Histórica, social, mas também é inovador. O estar ali, a gente fala muito de inovação aqui, que a inovação não é necessariamente só tecnologia, a inovação às vezes são pequenos acontecimentos, pequenas mudanças de visão, né? E o fato de querer trazer o evento, né? Como você não gosta de chamar de evento, mas dessa forma como ele está sendo construído já é inovador também, faz parte talvez dessa sua essência dentro desse processo histórico-cultural que você está liderando agora no momento, e tem um ponto dentro ali para puxar com a parte da academia dentro do CEA, que eu acho que é a Contec, que já tem uma tradição também, né, de apresentação de projetos técnicos científicos. Isso não seria também uma porta de estímulo não só para quem já está na profissão, fazendo pesquisas e propondo coisas, mas também para a área acadêmica? Não sei se ele está aberto também para a área acadêmica. Tá aberto, principalmente para a área acadêmica. O Contec é um espaço que a gente tem nessas edições aí, que a gente já está na 78ª edição da Semana Oficial da Engenharia e Agronomia, e é uma aproximação, né, que a gente está fazendo e buscando com quem está na academia, quem recém se formou, o profissional também que está na sua área e ele está desenvolvendo alguma coisa, porque todo engenheiro, ele é um quê de professor Pardal, como a gente se identifica, né? A gente, na verdade, cada um, e os colegas principalmente que estão aí me ouvindo, o que despertou a engenharia, né? Eu sempre fui extremamente impaciente, inquieta e curiosa. Então essas três combinações eu acho que é uma bomba ambulante numa pessoa. E o Contec é um espaço que a gente tem já tradicional nesses eventos para essa oportunidade. Imagina esse Contec junto com a ebulição que a gente vai trazer das startups. A gente quer fazer também os PITs. Enfim, a gente tem que trazer uma outra maneira da gente olhar para o nosso sistema. Nós temos pessoas hoje que estão há muito tempo à frente de vários postos. Eu sou quase uma exceção na questão da idade, olha que eu já não sou jovem, né? Mas eu sou aí uma das mais jovens a estar à frente da liderança aí dos CREAs, e eu vejo que a idade às vezes não tem nada a ver. A gente tem pessoas jovens... Eu garanto que não é a mais velha aqui nessa mesa. Eu devo ser mais velho. Olha que a gente depois... Será que os ouvintes querem saber? Vamos falar depois no ar, a gente deixa no bastidores. Depois vocês... Aí tu decide se tu quer revelar ou não. Mas eu apostaria contigo, que eu acho que eu sou a mais velha aqui, sim. Acho que tá... Ou eu tô enganando bem, então. Tá bom, poxa, imagina. Então, mas olha, eu acho muito, muito bacana e gosto sempre quando outras pessoas, principalmente vocês aqui, né, dessa questão da comunicação, o pessoal do jornalismo, vocês terem esse olhar sobre as nossas profissões, né? A comunicação a respeito do que a gente está trazendo de novo, que vocês rapidamente enxergaram, isso é fantástico. A gente tem que também aprender e principalmente dar mais espaço para que outros falem sobre nós. Senão a gente vai ser muito parecido, né? Não é aqui a emissora, mas eu sempre dou exemplo de outra emissora que produz para si, fala de si consigo mesmo. Sim. Eu acho que a gente tem que virar essa chave, senão a gente tem que comunicar com a sociedade. Por que hoje a sociedade vê a importância da OAB e eu sou muito criticada pelos colegas de dizer, nós temos que ter no nosso CREA
um peso das nossas profissões como nós temos na OAB. Aí eu digo, mas nós precisamos ter o comportamento que eles também têm a respeito da sua profissão. E não questionar por que uma presidente engenheira ambiental está num evento da elétrica, da engenharia elétrica. Eu respondo, eu não estou fazendo uma RT, eu não estou preenchendo uma anotação de responsabilidade técnica e o desvio da minha profissão. Claro. Eu estou lá representando, eu estou lá dizendo que há engenharia e não importa qual, até porque nós não vamos ter, é impossível, com mais de 300 títulos profissionais, algum presidente que tenha saúde para ter essa multiformação. Então, eu acho que a gente é muito criticado, nós temos um senso crítico muito forte, o pessoal da engenharia, e a gente precisa ter um pouquinho de um olhar de dizer, importante é que esteja lá, porque se a gente não ocupa o espaço, outros vão ocupar. Então, a maneira como vocês aqui viram, que eu estou tentando, num evento tão tradicional, a gente trazer coisas novas e deixar o legado de não é de fazer mais bonito. Isso é obrigação. É de trazer realmente pessoas que podem realmente fazer essa conexão e ajudar a outros principalmente. E a questão da representatividade, recentemente eu convidei uma menina que conheço os pais dela muito antes dela nascer e ela agora está exercendo a engenharia civil na Austrália. E ela vem de uma cidade muito pequena aqui do nosso estado, que é Bom Princípio. E ela foi para a Austrália e ela disse, eu quero exercer, eu quero outros horizontes. E eu disse, Betina, topa falar para o Instagram do CREA no dia 23 de junho, que a gente comemorou o Dia Internacional das Mulheres na Engenharia, topo. E ela disse uma coisa que me chamou a atenção quando se fala de representatividade e que eu vou começar a colocar na minha fala e eu aprendi com ela, né? Tem menos de 30 anos. Eu não me sinto representando outras, eu me sinto me representando. Eu me sinto fazendo aquilo que eu sempre quis que outras fizessem. Então eu não quero ter o peso de representar outras, eu quero me representar. Eu quero ter o espaço. Eu disse, gente, que fantástico, adorei. Eu disse para ela, aprendi mais uma. Sim. Então eu acho isso assim muito legal. E deixar esse legado da April, né, que tem toda uma história de que muitos brasileiros e muitas mulheres vão se identificar de dificuldade, mas que vira a chave da dificuldade para dizer que aquilo foi um aprendizado. De que dizem, mas tu não sofre à frente da presidência do CREA? Não sofro com nada, para mim tudo é desafio. E venha, não atropelo ninguém. Por isso que quando tu falou comando, eu já nem uso essa palavra porque já me acham meio sargento. Então, eu digo, eu estou à frente. Sim. Porque se eu digo que eu estou comandando, todo mundo vai dizer pronto. E porque para as mulheres isso acaba tendo um peso, né? Como se fosse uma coisa ruim, não acho que seja ruim. Mas pelo tem o contrário. Preconceito contra. Exato. Nossa, Total. a gente já arranca com o preconceito. Claro. Então... Presidente, sobre essas coisas novas que a senhora comentou sobre o que vão ser abordadas no evento, está a questão ali do universo tecnológico do metaverso, né? E como é que vocês estão enxergando, como é que está a questão do avanço tecnológico relacionado com o CREA e com a engenharia de forma geral? Pois então, o nosso conselho, né, aí comemoramos em 30 de maio 89 anos. Embora seja um conselho que tem essa transversalidade indireta e direta com as engenharias, meteorologia, geologia, geografia, tem várias profissões que as pessoas desconhecem que fazem parte aí do nosso arcabouço profissional. A gente ainda estava do tempo um pouco das diligências no nosso CREA. A gente não acompanhou, e quando eu falo a gente, somos nós todos, quem passou, quem fez e quem faz parte do CREA. A gente não acompanhou no mesmo passo a questão do avanço tecnológico. Por isso que eu estou, de certa forma, cutucando e tirando todo mundo de uma zona que eu não sei onde é que fica, que é a zona de conforto, que essa eu acho que eu já nasci fora dessa zona. Então a gente está trazendo o metaverso justamente para dizer, mas o que é o metaverso? Tem pessoas que não fazem ideia. Hoje se tem endereço no metaverso, né? É uma questão do atendimento, tu vai sair de um atendimento que a gente achou que era algo fantástico, de tu começar a falar através do WhatsApp, depois tu começou a falar pelas plataformas ali de quantos aplicativos a gente tinha durante a pandemia. Imagina, através de um webcam, tu tá numa sala, mas que sala? Então tem pessoas que ainda estão no SMS. E como é que a gente faz para essas pessoas despertar a tecnologia? Vamos dar uma sacudida e vamos falar de metaverso. Então a gente vai trazer essa tecnologia de tudo que tem de mais inovador a respeito do metaverso. E mesmo que a gente não esteja completamente conectado como eu gostaria, um pouco de frustração de querer sempre estar lá no mesmo ritmo e o nosso conselho não está,
Eu entrei com um desafio gigante como engenheira, eu sempre digo, eu sou primeiro engenheira e depois estou presidente, de tornar os nossos procedimentos mais rápidos. Mas o porquê que a nossa anotação de responsabilidade técnica precisava de 24 a 48 horas para ser liberada? Ora, se vocês aqui, Bruna, Gustavo e Gilberto, me contratarem para eu fazer um licenciamento ambiental, a minha ferramenta de trabalho com vocês e o modo de contratação é através da RT, que eu faço através do site do Conselho. Eu preencho esse documento. Esse documento firma o nosso contratante ou contratado. Eu tinha que esperar a liberação desse documento 24, 48 horas. Mas o que isso impacta? Ora, eu não consigo ir na prefeitura, eu não consigo ir na Secretaria do Meio Ambiente, eu não consigo ir no Corpo de Bombeiros, me trava. Ou seja, eu fico de castigo. Isso me incomodava demais. Pensei, agora que eu tenho vontade, sempre tive, caneta e disposição, agora eu vou fazer acontecer. Então eu virei essa chave para 30, 40 minutos. Aí eu parei e pensei, ainda é muito tempo para um conselho como o nosso. Taca o Pix. Quase enlouqueci o banco. O banco, eu acho que era o meu nome e sobrenome, ele já estava lá tendo. Vamos virar o Pix. Não é para arrecadar, é para girar, é para que mais rápido tudo aconteça dentro do CREA, que a partida é o número de protocolo. Então hoje a gente tem aí o Pix, que é de 2 a 3, 5 minutos. Então a gente libera para poder trabalhar. E a gente não tinha. Como é que eu estou falando de metaverso? Se uma coisa que parece tão simples de resolver, eu não tinha. Então tu imagina o que é trazer o olhar do metaverso e tudo que ele desperta em nós para acelerar aquilo que eu vejo que a gente tem que correr atrás, e tem muito que correr atrás num conselho como o nosso. Tem muitos conselhos que não são da área da tecnologia ou outras entidades que estão aí pulsando, e a gente está pulsando muito lentamente. A gente tem que acelerar esse coração do CREA. Perfeito. Eu quero entrar num tema. Sim. Eu te acompanhei ouvindo um tempo atrás aí numa palestra sobre a preocupação que o Conselho, você em especial, mas imagino que outros grupos profissionais têm também, sobre uma proposta para desregulamentar diversas profissões, né? Você está até aqui explicando como é que funciona o Conselho, como é que você vai lá e garante que aquela pessoa que está executando aquele serviço, aquela obra, ela coloca o seu nome como responsável para dizer assim, tá, eu atesto que está sendo bem feito. Né? E o Conselho ele faz esse tipo de acompanhamento também em prol da sociedade, para que a sociedade entenda, aqui a gente garante que o trabalho está sendo bem realizado. E essa medida ela visa desregulamentar, me parece até em um primeiro momento, para atacar essa instância de conselho, que é quem regulamenta, mas também fiscaliza, mas mais que isso, né? Em última instância vai prejudicar a sociedade quando você abre mão daquela capacitação profissional, da competência profissional, em nome de uma liberdade de mercado, que parece que é o que foi colocado, né? Estou citando aqui, são mais de 100 profissões ali, acho que estão listadas e que perderiam essa prerrogativa de serem regulamentadas e, portanto, você não precisaria sequer uma formação de nível superior para exercê-las, né? Como é que vocês estão acompanhando esse assunto? Pois então, ano passado, em 22 de dezembro, não é a data não, é isso aí, todo mundo já pensando no Natal, 22 de dezembro, o deputado federal pelo Partido Novo de Minas Gerais, o Thiago Mitrô, entrou com esse projeto de lei, né? E a gente ficou, assim, pensando que isso podia ser uma pegadinha. Sim, mas parece, não. Né? Parece. Explicar o inexplicável. Então, entre mais de 100 a 106 profissões, estava lá a profissão de engenheiro, que não precisaria mais da questão do diploma. Mas depois ele não voltou atrás. Ele voltou na explicação e disse não. É na questão de não precisa mais estar registrado nos conselhos profissionais. Desregulamentar a profissão. Não é que não precisa do diploma. Aí a gente para, e aqui eu vou fazer uma analogia muito simples. A profissão de vocês hoje não tem um conselho que regulamente a profissão de vocês. Não. Qual é a diferença entre ter um guarda-chuva e estar respaldado por um conselho de fiscalização profissional, que não é perfeito, que falha e que tem que melhorar, como o caso do nosso, mas de não ter? Sim, é enorme. Para vocês, né? Sim, nos coloquem em pé de igualdade com quem não tem formação. Sim. É isso. Isso é ter um conselho que regulamente as profissões. E aí você acredita que, como a gente tem sempre uma antipatia pelos conselhos, seja por
a cultura que outras gestões e deixou de fazer o que tinha que fazer e fez o que não era para fazer. Enfim, a gente está aí com um passivo, como eu digo, a área ambiental lida muito com esse termo. Eu estou aí com um passivo sabendo que muitos dos meus colegas dizem é para arrecadar, não faz nada, etc, etc. Mas quando toca, nesse caso aqui, muitos ainda ficaram do lado do deputado, dizendo, tem mais é que acabar com os conselhos porque não fazem nada. Daí eu penso, esse colega está enxergando de uma outra maneira, eu tenho que melhorar. Então eu absorvo a crítica para ver onde é que eu posso melhorar. Mas o caso do projeto, então, ele estava como candidato a vice-presidente da República na última eleição. Ele não prosperou. Findou o mandato, a gente pensou que isso estaria tranquilo. Ledo engano. Agora, não foi nem arquivado, ele ficou de molho. Agora, um outro deputado federal, também de Goiás, eu não sei o que Goiás tem com a nossa profissão, eu já disse para o presidente lá para ele ver o que está acontecendo, o que ele está fazendo, mas é o Ismael Alexandrino, do PSD de Goiás, ele agora está como relator desse mesmo projeto. Recuperou ele, tirou da gaveta, como dizem. Isso aí, sei lá de que gaveta, de que pilha, que ele tirou, que pasta, o que ele enxergou. Nós fomos a Brasília semana passada para um movimento muito bacana, já tardio, mas ainda em tempo, que o nosso Conselho Federal fez, que foi lançar uma frente parlamentar mista. É mista porque não tem só profissionais, e eu acho isso fantástico. Não pode fazer uma frente só com políticos que sejam engenheiros. A gente tem que trazer outros olhares, outras pessoas. Então, tem 17 membros, tem comissões ali dentro, e quem está presidindo é uma engenheira agrônoma de formação, que é uma deputada federal, que é a Marussa Boldrin, muito também de Goiás. Veja bem, olha o contraponto, o contrassenso. E então, essa frente parlamentar foi oficialmente instalada, e eu aproveitei indo a Brasília, né, para prestigiar e estar presente nesse lançamento. Fui na reunião da nossa bancada gaúcha e lá eu fiz essa intervenção para que votassem contrário a todas as comissões que estivessem tramitando, que é o PL 3081 de 2022, do ano passado. Ele traz no seu bojo, entre tantas outras redações, que é de deixar, de exigir o registro dos engenheiros nos seus respectivos conselhos de fiscalização profissional. Ora, se eu sentasse com esse deputado, que eu espero ter a oportunidade de falar com ele, assim como eu tive bastante debate com os nossos deputados estaduais aqui a respeito do PLC 39, que desfilei de capacete dentro da Assembleia Legislativa e não arredei pé. Toda terça-feira, em 2 meses, eu estava acompanhando a sessão ordinária da Assembleia por conta desse caso. Mas esse PL agora, o 3081, eu diria para esse deputado, o principal objeto de que porque o colega dele também de Goiás enxergou que o diploma de engenheiro ou o registro de engenheiro não deveria ser mais obrigatório, começa na inconsistência dele dizer que nós não trazemos nenhuma insegurança à sociedade. É isso. A nossa profissão está ali no rol de profissões porque ela não traz nenhum tipo de insegurança à sociedade. Eu, na minha fala, já começo dizendo justo o contrário. A responsabilidade que a gente tem ao escolher qualquer engenharia, geologia, até a geografia e a meteorologia, elas estão ali diretamente proporcional e não inversamente proporcional, como ele está dizendo. Aqui na ementa diz, né, revoga e altera leis, decretos e um decreto a fim de desregulamentar profissões e atividades que não ofereçam risco à segurança, à saúde, à ordem pública, à incolumidade individual e patrimonial. Eu não sei por onde eu começo desfazendo cada termo que ele disse. Bom, em tramitação, né, os ouvintes aqui devem estar se perguntando, tá, mas e agora? Como é que ele está caminhando lá? Imagina os olhos atentos que a gente está. Agora ele está na comissão de saúde, né? E o que eu fiz? A gente mapeou os nossos deputados, para isso eles estão lá, né? Os nossos deputados da bancada gaúcha que fazem parte. A gente já buscou uma agenda com o deputado federal Osmar Terra, já entregamos para ele todo ponto, contraponto, nota técnica, tudo que ele precisa. E o que ele precisar mais, me coloquei à disposição pessoalmente. E a gente também tentou marcar outras reuniões com outros deputados, mas foram liberados dos seus trabalhos e agendas por conta
de São João. Então a gente não conseguiu pegar todos os nossos deputados lá. Mas já contamos com o apoio do deputado Osmar Terra e disse, fique tranquila, o que depender do meu voto eu vou votar contrário e isso com certeza não vai prosperar. Mas a gente não vai ficar tranquilo. Desculpa, presidente, é Nancy ou Nancy? Eu fiz a pergunta ali fora e eu não vou saber responder. Não, é que como tem erro na grafia, era para ser Nancy, mas se chamar de Nancy eu não corrijo, não. Só porque a gente está conversando com a presidente do CREA, Nancy Walter, e eu queria fazer uma pergunta que ela traz um pouco um contexto disso tudo, a gente não tem muito tempo mesmo, mas eu sei que essa demandaria um programa a mais, então já fica o convite aberto para voltar aqui para a gente continuar conversando, né? Se percebe hoje que as gerações mais novas elas têm enorme dificuldade em passar por processos não só educacionais, como processos mesmo de conquistas da vida, né? De passar por uma faculdade, passar por um processo de estágio, começar de baixo no trabalho, conseguir conquistar coisas, enfim, geralmente quer se passar passos pela frente, né? Pular passos. E isso, há vários estudos também sobre, né, o impacto das redes sociais, do telefone celular, de como a exigência da angústia do mundo faz com que os jovens sejam assim também, né, e que queiram pular essas etapas. E a profissão de engenharia, todo o espectro da profissão de engenharia, ela demanda muito esse processo. É uma das poucas profissões, talvez, junto com a medicina, pode-se dizer, que não dá para ser do dia para a noite um grande engenheiro, que é uma coisa de tempo. Geralmente é de muito estudo, de muita vivência, de experiência, porque, né, se passa por várias etapas de conhecimento. Então, talvez isso seja um ponto a ser trabalhado educacional por parte digamos, de um viés assim, educacional do movimento que vocês estão fazendo. E aí eu já coloco outro ingrediente nisso, a inteligência artificial. Né, ela vem assim de uma forma muito rápida, mexendo as estruturas, os alicerces de muitas profissões no mundo, e eu queria saber qual é o impacto disso nas profissões de engenharia e se ela tem a ver também com esse contexto que eu estou falando educacional. Eu acho que tem tudo a ver, do contexto, da ideia, do pensamento, da gestão, e de que cada vez mais o desafio que eu vejo é de eu conseguir estar inserida no mesmo tempo. Tá tudo muito rápido. E imagina para quem é aficionado por tecnologia, por inovação como eu. Então, eu me identifico muito rápido com tudo isso. Tanto que ficavam falando, essa presidente tecnológica. Disse, gente, eu não sou tecnológica. Eu gosto de tecnologia. Sendo que um guindaste é tecnologia, né? Como se fosse uma crítica, né? Isso, não, mas mas eu sempre levei assim, eu não sou tecnológica. A gente faz uso da tecnologia. Mas a questão do estudo, sabe que agora teve uma mudança e está tendo, né? Ainda as universidades elas estão tendo um prazo dado pelo MEC para rever a questão das suas bases curriculares, né? Que são as DCNs, a Diretriz Curricular da Engenharia. E ali está um desafio de, inclusive, durante a graduação, para quem já está cursando, durante a graduação, a gente já poder fazer uma transição durante a formação em disciplinas de outras engenharias. Explico. Eu, que sou de uma profissão nova, sou da primeira turma de engenheiros ambientais aqui do estado e a segunda do Brasil, me formei há 22 anos, entrei na faculdade há quase 30 anos atrás. Então, o meu olhar do meu currículo, de quem pensou no currículo da engenharia ambiental, que dialoga diretamente com a engenharia civil e com a engenharia química, e talvez com a florestal, ali eu já poderia ter na minha formação essas disciplinas. Mas o que isso traria de vantagem? Traria muita vantagem na hora do registro no conselho. Quando chega no conselho, a gente, para registrar essas profissões novas ou essa mudança, o conselho às vezes não acompanha no mesmo tempo. Então, a gente tem uma dificuldade de dar a devida atribuição para aquele profissional. E a gente não teve o tempo e o CREA talvez não despertou para acompanhar essas mudanças que ocorreram. Então, a gente precisa estar acompanhando e precisa estar apoiando. Nós tivemos uma iniciativa muito bacana, inédita, que veio uma delegação da Universidade de Santa Maria, todos os professores, coordenadores, e a Universidade de Santa Maria tem mais de 3.700 alunos só nas áreas da engenharia. Olha que fantástico. Nossa. Então, a gente, por iniciativa e aproximação que eu já fiz ano passado, que eu levei várias atividades do nosso conselho tirando da capital. Eu não gosto de dizer que a gente vai para o interior. Eu digo que a gente sai da capital. Então, pela primeira vez na história, eu levei
reuniões, o pessoal que registra os nossos futuros profissionais, aqueles que poderiam dialogar um pouco mais com a academia, eu digo, quer saber, a gente vai levar para a academia. Então eu fiz um movimento contrário do que costuma fazer. Então em março, pela primeira vez na história do CREA, a gente fez um programa de interiorização. E todos os programas de interiorização, praticamente eu levei para dentro da universidade. Então a gente força um pouquinho esse diálogo com quem não está tão disposto, mas tem que estar. Então foi bem bacana. E a retribuição de forma espontânea veio de uma delegação e vamos conversar e vamos entender como é que a gente pode não prejudicar o profissional que tem o sonho de buscar as engenharias e a universidade abre uma frente de que ele pode atuar e quando chega no conselho, o conselho tem um outro olhar e não pode punir. A gente não pode derrubar os sonhos, então é um desafio de estar sempre conversando, mas as universidades e daí as escolas, na tua pergunta. As escolas, eu acho que o papel está nosso. E aí tem uma cerejinha do bolo que brilha os meus olhos cada vez que eu falo, que é o CREA Júnior. É um programa nacional que eu não inventei, é um programa nacional que completou 23 anos em abril e o nosso conselho não tinha. Por vários colegas criticarem e entenderem que os recursos que a gente pode usar para fomentar a participação dessa galera que está na universidade, não é justo que seja o dinheiro que é gerado pelo nosso trabalho. Eu discordo. Uhum. E quem está me ouvindo talvez concorde ou não concorde com isso, eu respeito. Mas como que eu vou fazer com que quem está na universidade se sinta parte de algo que não está fazendo parte? Então eu tô achando fantástico, é uma gurizada que está falando deles, sobre eles, para eles. E eu acho isso muito bom e a gente está conseguindo com que agora eles estejam nas escolas, lá, ensino médio, 8º, 9º ano, e já começando a dizer, eu não queria escolher a engenharia, eu não sou um craque em cálculos, mas eu tenho outras habilidades, outras competências que eu vou correr atrás. Eu nunca, ouçam bem, eu não sou um crânio em cálculo. E eu não rodei nenhuma disciplina. Então, a gente tem... E a engenharia desafia a gente de várias formas, inclusive para gostar de cálculos. Então, eu acho bacana essa questão do CREA Júnior que está vindo, né, para sanar um pouco essa lacuna de tentar trazer novos e repensar aquilo que eles criticam. Olha, eu fui numa escola e lá eles entendem que o ensino deva ser dessa forma. O que o CREA pode fazer? O CREA fala com as universidades, que tem um canal direto com o MEC, e a gente está fazendo esse trabalho, mas é um trabalho de formiguinha que eu acho que a gente tinha que acelerar. Sempre eu acho que a gente tem que acelerar, porque passa muito rápido, e a gente perde muito rápido. E quando cria expectativa nas pessoas e a gente não cumpre essas expectativas, é muito difícil. Então o CREA Júnior está vindo para sanar essa lacuna aí bem bacana, e eu dou sempre o espaço. Onde eu estou, eu não sou autoridade. Dar o espaço é dá 2 passos para trás, senta na cadeira e deixa que eles falem. Não é eu falo e agora eu dou a tônica para que eles falem. Eu sempre faço questão disso. As pessoas ficam olhando e acham que quem está ali com o peso da presidência tem o mando de campo para tudo. Eu acho que isso tem que mudar também. Se é para dar espaço, dá o espaço na prática e não só dizer que tem, que bonito. Dá trabalho, que nem ontem eu passei por Ijuí, Cruz Alta, Panambi, Ibirubá e terminei em Santa Cruz do Sul. E hoje a gente está aqui. E agradeço a oportunidade e eu acho que a gente tem que se esforçar e assim, se a gente não ocupa os nossos espaços, outros vão ocupar. Então parem de criticar a presidente de vocês, que porque ela está lá. Façam como eu fazia um tempo atrás. Critiquem porque não está lá. Sim. Porque em tudo há engenharia. E onde há engenharia... E as pernas aqui não são curtas, vocês estão vendo, mas os ouvintes não enxergam. Então a gente vai estar lá e num esforço de só fazer aquilo que eu gostaria que o presidente, à frente de um conselho de engenharia e agronomia, fizesse. Só isso. A gente tem que dar conta de todos os espaços que a gente tem. E eu tenho um olhar muito cuidadoso para quem está na universidade e despertar para olharem para a engenharia, né? Eu tive ainda uma gestação durante a graduação e mesmo assim eu voltei e não abri mão de me formar com a primeira turma. Eu parei 2 semestres. Vocês imaginam o que era, né, voltar à universidade com uma filha há menos de 1 ano, e por isso que eu tenho um parceiro de vida aí que
que a gente trabalhou junto e também é engenheiro, e a gente fez 2 grandes projetos aí, que são os filhos, que são um orgulho. Engenharia humana. Projeto número 1, sem a RT, tá, pessoal? Projeto número 1, projeto número 2, aí a Vitória está se formando logo em arquitetura, e meio ano depois em engenharia civil, e o Pedro, segundo ele, é o único normal da casa que não escolheu engenharia. Há controvérsia. A gente entende. Virou jornalista. Não, ele está fazendo relações internacionais. Dizem que é o único normal, mas olha, agradeço demais aqui, fico sempre à disposição. O que vocês precisarem de amparo técnico, o CREA está à disposição. Qualquer assunto que seja um pouco mais espinhoso, não hesitem aí. Eu acho que a gente precisa, eu digo, mais à disposição, mais colaborativo e menos reativo. A gente precisa... Nancy, eu preciso que você me ajude agora. Posso. Se eu não posso, eu arrumo quem possa. A gente vai te procurar sim. Eu já tenho outra entrevista ainda sem data, mas confirmada aí pelo convite do Gustavo. Fico à disposição. Conversamos então com o Nancy Walter, presidente do CREA. Falou aí sobre o evento que vai acontecer em agosto, mas também a gente deu um giro aí pela engenharia e Bruna, as só passa, questões ligadas por favor, à o site profissão. para o pessoal poder pegar mais informação. Claro, eu vou passar a sigla, vou citar SOEA, SOEA, .org.br, ali todas as informações sobre este evento que acontece entre 8 e 11 de agosto em Gramado. As inscrições estão abertas até o dia 1º de agosto, mas... Não, até 1º de agosto, isso mesmo. Outra data. Aproveitem para se inscrever, porque a gente vai ter que encerrar as inscrições. Era o que eu ia dizer, embora esteja até 1º de agosto, talvez encerre até antes por falta de vaga, né? A gente está com superlotação já nas salas, nas palestras. E como eu disse, das expectativas, né? A gente não pode aí frustrar as pessoas que queiram. E a gente tem muitos que ainda se inscrevem no dia. Tem muitos que... eu não sei se eu... É clássico. Então a gente tem aí, em média, pelas as outras edições, cerca de 200 inscritos no dia. Então a gente tem que deixar esse coeficiente de segurança, como a gente fala. De 8 a 11 de agosto, Serra Parque Gramado, a importância da engenharia na soberania nacional. Presidente, obrigado por atender a Band News e um bom trabalho. Muito obrigada, agradeço a todos aí, sempre à disposição. Sou uma ouvinte assídua aí da Band News. A programação, olha, parabéns a vocês, ao Gilberto, Gustavo e Bruna. E não esqueçam, a gente está sempre à disposição. Obrigada. Valeu. Grande abraço. 10 horas e 17 minutos. Rápido intervalo, a gente já volta.